Meu nome é Jacopo Campos e estou cursando o segundo período do curso Bacharelado em Engenharia de Software aí no Uniacademia, bem como faço parte do projeto de pesquisa ministrado pelo professor Davis Martins, denominado Robôs de Negociação em Bolsa de Valores, automatizado em Python, uma análise da eficácia na tomada de decisões no mercado financeiro brasileiro, Obtivemos resultados promissores no projeto de pesquisa, sendo que desenvolvemos um algoritmo que já é capaz de coletar dados reais do mercado financeiro, bem como pesquisamos vários indicadores técnicos a fim de calcular possíveis movimentos futuros dos preços das ações, permitindo a tomada de decisões mais fundamentadas, Decisões de entrada, ou seja, de compra ou venda, desses ativos financeiros, Alguns desses indicadores técnicos que nós utilizamos, eu posso citar aqui o estocástico, a borda de Bollinger, também posso indicar o IFR e o TRIX, Teve vários outros também, mas esse aqui é o que eu me lembro aqui agora. Melhor dizendo, integramos no algoritmo algumas estratégias de negociação utilizadas no mercado financeiro, ou seja, daqueles indicadores que eu informei anteriormente, escolhemos alguns que nós pesquisamos e que nós entendemos que eram mais eficientes e implementamos no código, a fim de identificar a oportunidade de investimento com base em critérios pré-definidos, com base em indicadores técnicos específicos, conforme já informado. Por fim, informo que mesmo não possuindo experiência na área, até porque, conforme informado anteriormente, eu encontro-me no segundo período, consegui aprender e acompanhar o presente projeto sem grandes dificuldades, devido à atenção e dedicação fornecidas tanto pelo professor responsável quanto pelos outros alunos. Boa noite, meu nome é Rafael, sou aluno aqui do 7º semestre de Sistema de Informação da Uniacademia. Vou resumir aqui como foi para mim esse projeto de extensão durante o ano aí. Então, a minha experiência foi muito boa, consegui aprender bastante aí sobre o mercado de ações. Era um tema que me tirava bastante curiosidade, mas nunca tinha parado assim para aprender mais profundamente. Então, acredito que vai agregar muito valor aí na minha carreira e tal. Foi muito bacana tá aprendendo aí um pouco mais e acabou despertando bastante minha curiosidade e tal. Então, ao longo do ano a gente aprendeu bastante. E no final do ano, agora com tudo que a gente tinha aprendido, sobre compra, venda de ações, sobre como o mercado de ações se comporta e através de algumas métricas e indicadores também, a gente começou a testar algumas estratégias ali usando o Python e foi bastante interessante, ver como a gente podia juntar o nosso conhecimento com uma linguagem de programação e através disso a gente tentar comprar e vender ações baseado ali nas análises de mercado. Então, acredito que foi de grande valia, todo o aprendizado que a gente teve aí durante o ano. E foi isso. Olá, meu nome é Lilian Corrêa Silva e eu falarei sobre o projeto Robôs de Negociação em Bolsa de Valores, automatizado em Python, que foi elaborado pelo professor Davis. Além de mim, o grupo de pesquisa desse projeto é formado pelo Jacopo Campos, a Marília Carvalho, o André Lucena, o Diego e o Rafael Reis. Como aluna do curso de Engenharia de Produção, eu venho aprimorando os meus conhecimentos sobre o mercado financeiro, as suas técnicas e ferramentas, assim como aprendendo sobre como os algoritmos necessários para a criação de um software utilizando a linguagem Python pode auxiliar na decisão de compra e venda de ativos na Bolsa de Valores. E ao longo do nosso projeto, nós realizamos encontros semanais com o objetivo de apresentar e discutir as informações encontradas nas pesquisas daquela semana. E nós utilizamos o MetaTrader para as simulações de aplicabilidade dos indicadores de análise técnica, bem como para a criação do algoritmo capaz de coletar os dados do mercado. E a metodologia aplicada nas nossas reuniões é dinâmica, o que facilita a compreensão dos tópicos tratados e a memorização do assunto. E falando do meu ponto de vista, o projeto trouxe uma curiosidade maior sobre o mercado financeiro, porque esse é um interesse particular que eu tenho. Então, para mim, o tema do projeto elaborado pelo professor Davis abriu portas para novos conhecimentos. Obrigada. Boa tarde, o meu nome é André de Oliveira,
eu faço parte do projeto Robô Bolsa da Faculdade de Academia, com o professor responsável Davis. Eu vou falar um pouquinho sobre a ideia principal do projeto, que sempre foi desde o início basicamente implementar um tipo de algoritmo simulando um robô para poder analisar os dados do mercado e entender mais ou menos, utilizando algumas estratégias, entendendo mais ou menos como se vale a pena você entrar, dar uma entrada, quando dar uma entrada, se vale a pena você retirar o dinheiro. Então essa é a ideia geral. A gente ao longo do projeto, a gente utilizou algumas estratégias, como por exemplo o Trix, o MACD e as linhas de Bollinger, para poder entender qual é a mais eficaz em tal situação, qual foi mais eficaz em tantos meses. E no código em si, a gente basicamente usou o Pandas e o NumPy para poder analisar esses dados usando, por boa parte, a gente usou o MetaTrader para poder ele dar esses dados para gente. E a minha participação no projeto basicamente foi ajudando na implementação do código e ajudando na implementação das estratégias também, como por exemplo o MACD, e na geração de backtests para poder gerar Excels, para poder analisar esses dados, entender de forma melhor no final do projeto qual foi a estratégia melhor utilizada ao longo do processo. Eu gostei de participar do projeto, acho que foi uma boa experiência para a faculdade, mexer com esses dados, mexer com esses dados financeiros, e tenho vontade sim no futuro de fazer mais implementações ou de talvez pesquisar essa área mais a fundo. E basicamente é isso. Obrigado. Eu sou Diego, bolsista do projeto Robôs de Negociações em Bolsa de Valores, e eu estou aqui para demonstrar como que está o nosso código atual e como que ele funciona. Aqui nós temos uma data inicial e uma data final, e a gente vai escolher, né? E aqui está 2020 e 2023. Seria o espaço de tempo que nós iríamos percorrer, né? Teríamos os dados para fazer a análise. Em seguida, nós temos uma classe, é uma estratégia, e seria o que nós vamos utilizar para definir se nós iremos comprar ou vender. Aqui foi utilizado como média baixa 20 e uma média longa, assim, os 50. Aí que nós chamamos esse Start Data, que ele faz uma análise dos nossos dados que já foram coletados anteriormente com esse método aqui que está comentado, e é um ativo. Desse ativo ele pegou nesse período de tempo, ele pegou todos os fechamentos, né? E ele gerou esse dado aqui, que foram desde 2020 a 2023. Com base nesses dados, nós conseguimos gerar quantas vitórias e quantas derrotas o nosso código teve. Eu vou rodar o código aqui e demonstrar como que está funcionando, como que o código está funcionando. Nessa forma aqui, ele é gerado um gráfico que demonstra as vendas e as compras, aonde que foram, onde que teve venda e compra. E a gente consegue analisar de forma mais, uma forma graficamente assim dizendo, onde teve compra e venda, de uma forma mais fácil de visualizar, se a gente teve vitória ou derrota. E é gerado no terminal também um, um resumo. Foram requisições de compra e venda com 3 vitórias, 5 derrotas e 0 empates. O saldo foi negativo, aqui como a gente está usando um valor que não distancia muito, não varia muito, então sempre mantém um número bem quebrado assim.
uma porcentagem de acertos foi 35% e uma maior perda foi esse valor aqui, 5 centavos. Eu acho que é basicamente isso, como que está o funcionamento do código e é isso.